Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Tradução ou Traição. Hoje vamos falar de um versículo bíblico que foi falsificado. Isso mesmo, é um vídeo um pouco polêmico. Eu sou Felipe Moura, sou exegeta da Bíblia Hebraica, sou judeu, sou também psicanalista e a série Tradução ou Traição normalmente foca em problemas de tradução. E aí a gente mostra, né, as diferentes traduções para o português. E o nome da série é baseado naquele ditado italiano que diz traduttore traditore, tradutor traidor, por conta do fato de que muitas vezes as traduções escorregam um pouquinho ao representar a ideia original do versículo, mas nem sempre o problema está na tradução. Às vezes o problema está nos copistas e nas mudanças que os copistas faziam no texto bíblico para poder, de alguma maneira, né, vamos dizer, ter um objetivo aí. A gente vai entender um pouquinho melhor o que aconteceu com Juízes, versículo 30 do capítulo 18. Então, nós temos aqui o texto base de Juízes 18, 30, olhando para o texto massorético, e nós temos o seguinte, né, no hebraico bíblico, né, Wihonathan, né, ou Vihonatan no hebraico moderno, né, que seria e Jonatas, Ben, filho de, né, Gerson, muito bem. Quem era Gerson? Aí vem, né, Ben. E o texto, se você olha o texto massorético, está escrito Menashe. Porém, todavia, contudo, você tem o Nun, né? A letra Nun, ela está no texto massorético exatamente como a gente vê aqui. Ela está pequenininha, sobrescrita, né? Ela fica um pouco acima da linha do texto base, né? E existem várias razões pelas quais os massoretas faziam esse tipo de notação no texto bíblico, né? Mas por que eles fizeram isso, né? Então aqui, né, aqui aparece, né, a gente tem aqui um manuscrito, né, e você pode perceber, né, que ele está sobrescrito aí, né? Não está pequenininho como na fonte do computador, mas a gente vê nitidamente aqui o Nun, né, sobrescrito, né? Isso nos manuscritos do texto massorético acontece, né? Nesse caso, o que acontece? Essa letra ela não faz parte do texto original, ok? Para você entender, o texto bíblico originalmente não era escrito com vogais, né? Esses pontinhos aqui, né, que são alguns sinais, né, gramaticais, cantilação, né, e também as vogais, são justamente os sinais que os massoretas criaram, ok? Muito bem. O texto bíblico original ele é escrito só com consoantes. Até hoje, no hebraico corrente, né, em Israel, por exemplo, o pessoal escreve só com consoantes e pela palavra você sabe qual é a vogal, porque as vogais nas línguas semitas, né, elas são muitas vezes fluidas. Existem outras línguas assim, o árabe, né, enfim, o aramaico, né? Mas você pode perceber então que a diferença entre os nomes Moshe, que é Moisés, e Menashe, tá? No texto sem vogais, que é o texto como ele foi escrito originalmente, a diferença é uma letra só. É justamente esse Nun que aparece fora da linha aqui. E por que os massoretas fizeram isso? Porque esse Nun não faz parte do texto original. Ou seja, o texto original, né, ele deveria trazer Ben Moshe, né? Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés. Porém, isso foi mudado para Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés. E por que mudar de Moisés para Manassés? A gente vai ver daqui a pouquinho. Uma confirmação dessa mudança pode ser vista na Septuaginta. Alguns manuscritos da Septuaginta eles vão trazer Yonatan Yos Girson Yos Moisi, né? Me perdoem, eu não falo grego, né? Assim, então aqui a gente arranha um pouquinho,
né? O foco do canal, inclusive, é a Bíblia hebraica, né? Mas aqui você pode perceber, né? Nós temos Moisés e aqui, ao invés de Moisés, nós temos Manassi. Então, você tem duas famílias diferentes de manuscritos na Septuaginta. Um traz Moisés e o outro traz Manassés. E por que isso é relevante? Isso mostra que essa mudança é muito, muito antiga, né? Precede o texto massorético, inclusive, né? Por que precede o texto massorético? Né? Porque a gente tem duas famílias de texto na Septuaginta indo nessas direções opostas. Então, é pelo menos desde a época da proto-Septuaginta, né? Que foi o texto hebraico que deu origem à Septuaginta, né? Então, você tinha provavelmente essas duas famílias aí já na época da Septuaginta, né? E aí os massoretas resolveram, né, fazer essa grafia dessa maneira. Qual é o motivo para isso? Tá? Para isso a gente tem que entender, ler um pouquinho Juízes, capítulo 17, de 6 a 8 e 18, de 30 a 32. E aí nós vamos ter o seguinte: este homem, Micas, que tinha uma casa de Elohim, né, que normalmente traduzido como Deus, ele fez um éfode de terafim e deu a investidura a um dos seus filhos, que veio a ser seu sacerdote. Nesse tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto. Havia um jovem de Belém, em Judá, da família de Judá, que era levita. Isso também vai dar um outro vídeo, né? E residia ali como estrangeiro. Esse homem deixou a cidade de Belém, em Judá, para ir estabelecer-se onde pudesse. No curso da sua viagem, chegou à montanha de Efraim, à casa de Micas. Micas lhe perguntou: de onde vens? Eu sou levita de Belém de Judá. Respondeu-lhe: ando em viagem a fim de me estabelecer onde puder. Fica comigo, disse-lhe Micas. Sê para mim pai e sacerdote, te darei 10 ciclos de prata por ano, roupa e alimento. Né? O levita concordou em ficar com esse homem, e o jovem foi para ele como um dos seus filhos. Micas deu investidura ao levita, e o jovem se tornou seu sacerdote, e ficou morando na casa de Micas. Né? Isso está lá em Juízes 17, de 6 a 8. Né? Então esse camarada Micas, ele fez um templo particular para interesse dele. Isso era muito comum no sistema politeísta, né? É bem antigo. Né? Hoje em dia ainda acontece, né? Digamos, mas naquela época isso era uma prática corrente. Né? Eu vou ter um templo aqui, né? E eu vou fazer as minhas ofertas para a divindade vai me abençoar. E aí ele contrata um sacerdote para ficar no templo dele lá. Tá? Muito bem. Isso está lá no capítulo 17. No capítulo 18 vai aparecer, inclusive, né, assim, o nome ou desse sacerdote ou de um desses, né, porque aparece assim: os danitas levantaram para si aquela imagem de escultura. Né? Então aqui um ato, né, de uma idolatria, né, de uma adoração a um ídolo, né, a uma imagem, literalmente, na concepção mais literal da expressão idolatria. Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, e depois os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até o dia em que a população da terra foi levada para o exílio. Então, você tem aqui justamente, né, o livro de Juízes falando que o neto de Moisés, né, e posteriormente, né, a sua linhagem se transformou, né, e se transformaram, falando da linhagem, em sacerdotes idólatras. Né? Então, repara, né, isso até o exílio, até a época do cativeiro assírio, ok? Bom, detalhe, quem estuda, né, exegese por meio deste canal sabe, né, que as histórias elas são etiológicas. Né? Muitas vezes a história do passado ela não tinha uma conotação de ser realmente uma coisa histórica, né, como a gente está acostumado. Mas muitas vezes era criada para poder tentar explicar uma situação presente. Isso era da cultura deles. Né? Se você entende isso, isso não diminui do texto bíblico em absoluto, né? Mas você precisa entender o texto da forma como ele é. Né? Infelizmente, as religiões
elas acabam distorcendo ou, no mínimo, tendo preguiça de explicar isso, e as pessoas ficam, né, mantêm as pessoas aí num sistema, né, realmente de ignorância quanto a esses fatos. Bom, mas, então, repara aqui, né? Aí ele vai continuar, né? Eles instalaram para seu uso a imagem que Micas havia esculpido e permaneceu lá todo o tempo em que subsistiu a casa a casa de Elohim em Siló. Né? Havia vários templos em Israel. Israel foi se tornar de fato, né, Israel e Judá foram se tornar de fato monoteístas, né, já, né, bem próximo aí do exílio de Judá. Né? E havia vários templos, etc. A coisa da unificação do culto, isso também já é praticamente pós-exílico, né? Assim, então assim, né? Eles tinham que explicar algumas coisas, né? E essas histórias serviam a esse propósito, né? Seja histórico ou seja apenas uma explicação etiológica, isso gera um embaraço e um desconforto. Como é que você tem Moisés, né, que na Bíblia hebraica é tido como o maior profeta que já existiu, o seu neto, né, já deu ruim, tanto que o seu neto e a sua descendência viraram sacerdotes de ídolo, né? E muito possivelmente, né, na hora em que a história foi narrada, a primeira versão, digamos assim, essa coisa, vamos dizer, de cultuar imagens, talvez não fosse tão problemática quanto isso se tornou posteriormente, né? Então, assim, é até difícil de você estabelecer se a história original ela tinha uma conotação negativa. Talvez não tivesse, né? Mas, enfim, fato é que gerou um enorme desconforto. E aí, como é que os escribas resolveram esse desconforto? Pô, o maior profeta de todos, e aí o filho dele, né, o neto já pronto essa pataquada, e a descendência dele já fica, né, vamos dizer, na idolatria. Então, né, vamos inserir uma letrinha e resolver todo o problema. Né? Vamos transformar Moshe em Manassés. Pronto, a descendência iníqua é de um camarada, né, chamado Manassés, não é de Moisés. Percebe? Tá? Então, isso daqui foi realmente uma tentativa de resolver um problema. Né? Aí você fala, Felipe, isso é uma falsificação. Mas não é no sentido que se tem hoje de falsificação, né? Hoje a gente pensa em falsificação, pensa no pessoal 171, né? Querendo dar um golpe, etc. E naquela época eles tinham uma preocupação que as pessoas pudessem reagir a isso de uma maneira ruim. Como? Por exemplo, que isso pudesse gerar um pretexto para as pessoas idolatrarem. Não, até os filhos, os netos de Moisés idolatram. Então tá tudo certo, eu vou idolatrar também. Né? Eles tomavam os personagens bíblicos muitas vezes como, vamos dizer, algum tipo de modelo. Né? E como aqui essa história não há uma punição clara, né? Porque outros personagens bíblicos fizeram besteiras, mas foram punidos. Né? Como aqui não há uma punição clara, aquela coisa, né? É apenas uma narrativa sem fazer juízo de valores, né, ficava uma coisa desconfortável e eles resolveram o problema enfiando uma letra nuna ali no meio. Tá? Muito que bem. Né? E o que que isso... Opa, aqui tá errado. Né? O que que isso... Esse slide aqui ficou do material antigo, perdoe. Então, o que que isso significa na prática? Tá? Como é que as traduções se dividem? Né? Eu separei aqui, eu não vou considerar como tradução, né, como eu falei, excelente ou boa, ou mediano, ruim, porque aqui se trata de você estabelecer ou não uma crítica textual, né, e você, vamos dizer assim, e de alguma maneira, o que você seguiu. Então eu vou deixar isso a teu critério. Né, até porque senão eu teria que criar só duas categorias, as ruins e as ótimas. Né? Mas no meu ver é exatamente isso que acontece. Essas traduções aqui, nesse ponto, elas estão ruins. Por quê? Porque elas seguem a falsificação que aconteceu. Tá? Então, a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista e Atualizada, a Almeida Revista Corrigida, a Bíblia Hebraica da Sefer, a Bíblia Viva, a King James Atualizada e a Nova Bíblia Viva. Essas todas trazem Manassés. E como trazem Manassés,
né, elas trazem um texto falsificado. Não foram elas que falsificaram, eu quero deixar isso claro, né, mas elas estão seguindo essa falsificação aí, né, que ocorreu. A maioria das Bíblias, né, a maioria das versões, felizmente, tá, já trazem Moisés, não trazem isso, né, essa falsificação. Então, a Almeida atualizada, a Almeida século XXI, a Bíblia Ave Maria, Bíblia de Jerusalém, a Difusora Bíblica de Portugal, a nova né, a Almeida atualizada. Né, então reparem, aliás, um parênteses, tá, para quem fala, né, muito da Almeida, Almeida isso, Almeida aquilo, né, assim, já existe uma ignorância, né, não no sentido de ofensivo da palavra, mas de desconhecimento mesmo, que a Almeida não é um animal único, né, existem várias Bíblias Almeida, né, e a gente já viu aqui em vários episódios o quanto algumas vezes, né, uma versão da Almeida pode ser excelente e a outra pode ser péssima. Tudo depende da revisão que foi feita, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Nós temos aqui 3 versões da Almeida que estão trazendo Manassés, né? E 3 versões da Almeida que estão trazendo Moisés, né? Muito bem. Então, aí temos a nova versão internacional, a nova versão transformadora, a nova versão na linguagem de hoje, a tradução brasileira, a tradução da CNBB, a TEB, a tradução ecumênica brasileira, e as 2 versões da tradução Novo Mundo, a de 1986 e a de 2015. Então, todas essas versões, né, aqui eu botei só em ordem alfabética, não está em ordem do que é melhor ou pior, né, nesse versículo em particular, tá? Mas são as 2 traduções. Se você, né, e aí vai do teu critério, se você prefere ir na aba, né, do texto massorético, né, você vai ter essas versões, né? Se você prefere, né, algo que corrija o curso, né, e que busque, resgate o que teria sido, obviamente, o texto original, essas são as traduções que trazem, né, o texto adequadamente aí para você, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu peço agora encarecidamente, a gente não tem monetização, não tem qualquer outro recurso para fazer esse trabalho que não as doações de vocês. Então, se você gostou do vídeo, se esses vídeos têm ajudado você, então eu peço que faça uma contribuição para o nosso trabalho poder continuar. Você pode fazer através do Pix, universomonoteísta@gmail.com ou uma das contas que aparecem no seu vídeo. Muito obrigado e até o próximo episódio de Tradução ou Traição.